O pânico é uma situação em que a pessoa ela fica incapacitada por alguns minutos e aquilo gera nela depois um desconforto tão grande que ela tende a ficar num círculo vicioso. Então ela começa a ter medo de passar mal. E aí ela deixa de fazer coisas e geralmente aquele medo de passar mal gera ansiedade, faz ela ter pânico. E aí ela começa a entender assim, eu saí aquele dia, eu fui no shopping, eu não vou. Porque me faz passar mal. Então, aquilo começa a interferir tanto na vida daquela pessoa que começa a atrapalhar na qualidade mesmo de vida. Então, a pessoa pode ter um ataque de pânico dirigindo e isso pode ser muito perigoso. Então, e trava mesmo, né? Trava, porque são alguns segundos ali, mas para a pessoa aquilo é eterno. Porque é como se ela fosse ter um piripaque, assim. Ela tem tudo. Parece... muitas vezes as pessoas vão para o pronto-socorro achando que estão tendo um tipo de infarto. O que acontece dentro da pessoa? Fica assim? com taquicardia, aí ela começa a ter sudorese, aí ela vê, às vezes ela perde a visão, assim, ela tem aquela sensação de que ela vai desmaiar, formigamento nas mãos. O que acontece é que ela ativa muito a amígdala e aí ela entra num estado que a gente chama de luta ou fuga. Então, sabe aquela coisa de quando você gera tanta adrenalina, assim, tanto cortisol que você precisa fugir de um leão, lá na época das cavernas? Imagina você com aquele gás, então tudo aquilo acontecendo, sua boca seca, se você tiver, enfim, com a barriga cheia, você vai urinar ou você vai defecar, porque você precisa estar leve para correr, então você tende a ter dores na barriga por conta disso. Tudo aquilo acontece como se você fosse precisar fugir de um animal, mas você não precisa. Você está ali num contexto em que aquilo é descabível. Então, você tem um excesso de cortisol ali na sua corrente sanguínea e aquilo começa a te gerar um monte de coisa mas você não saiu correndo. Não tem uma ameaça real, normalmente, né? É visto como ameaçador, então alguma coisa, de repente, falar em público, vamos colocar assim, a pessoa pode ter um ataque, porque ela entende que, de repente, ela se expor em público vai gerar, ela precisa fugir daquilo, mas ela não sai correndo. Então, ela fica com uma série de mecanismos ali que foram desenvolvidos historicamente para que ela lutasse ou fugisse, mas ela não faz nenhuma das duas coisas. Então é como se, né, de um jeito bem, não é isso, mas vou didaticamente aqui pedir essa licença para falar, como se bugasse. Entendi. Você tá ali com um monte de função que foi feita para que você saísse correndo ou para que você lutasse, enfrentasse uma fera, mas você só tá ali diante de uma plateia. Você não vai sair batendo nas pessoas e nem sair correndo. Então você começa a ter aquilo e aí uma hora aquilo, tipo, né? Meu Deus. E o remédio, ele ajuda... Ajuda a te tirar disso. Então, geralmente, os psiquiatras indicam que o tratamento medicamentoso seja feito junto com a psicoterapia, para você não tratar só o sintoma, para você tentar entender quais são os gatilhos que estão gerando, né? Então, o que acontece que quando tem uma exposição em público, você se sente dessa forma? Qual que é a sua história de vida? Será que tem algumas questões na sua história de vida que podem estar relacionadas com essa questão? E aí trabalhar isso, né? Qual que é o real medo que está por trás daquilo e de que forma que você pode amenizar esse medo, entender isso de uma outra forma, ressignificar aquilo. Mas muitas vezes é necessário que a pessoa tome o medicamento porque às vezes ela não consegue nem ir na terapia.